Shalom, graça e paz. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Instagram também. Pronto. Conectados e a bolinha ali atrás, ó. Essas crianças. Gente, hoje nós vamos falar de algumas coisas bem interessantes. A paz do Senhor para vocês. Como vocês estão? Hoje foi um dia bem corrido. Tô aqui de boné mesmo. O cabelo tá todo suado aqui de baixo. Deus tem misericórdia da nossa vida. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Eu vou abrir aqui os comentários. Aqui eu vejo vocês aqui. A gente vai falar hoje, seguindo, né, a nossa série aí. A gente já falou de capítulo 1 de João. Jesus é o Cordeiro de Deus. Já falamos sobre Jesus tabernaculou entre nós. Já falamos que Jesus é a escada de Jacó. Já falamos do capítulo 3, Jesus é a serpente de bronze. Já falamos Jesus é o poço de Jacó. E hoje a gente vai falar Jesus é o maná que veio do céu, capítulo 6. Isso mesmo, capítulo 6. Jesus é o maná que veio do céu. Muito interessante. Muito interessante. No capítulo 1, eu falei para vocês que nem sempre, tudo bem com vocês? Nem sempre, gente, eu fui estudiosa, tá? Não é uma questão de que nasci assim, não. Eu fui sempre uma criança introvertida e eu fui estudando teologia, fazendo cursos, lendo livros. Cheguei ao bacharel e com o bacharel veio a vontade de aprender também hebraico, que é uma vontade inexplicável. 2014 veio o primeiro livro. E em 2019 nasceu o segundo livro autoral, que se chama Da Porta de Linha até a Nuvem de Glória. E o primeiro livro é O Caminho das Águas, a Jornada no Deserto, onde você encontra upbooks.com.br. Prontinho. Deixa eu mudar meu nome pra cá, pra ficar bom. Gente, Jesus é o maná que veio do céu. Tem alguma explicação para isso, irmã Luciana? Onde você está lendo essas coisas que nós não estamos vendo? Vocês vão ver agora. Capítulo 6 fala de Jesus. Capítulo 6 vai falar de Jesus com a multidão. 5.000 homens. Que não é exatamente 5.000 homens, tem muito mais. E o capítulo 6, Jesus, ele se apresenta como pão do céu. Pão do céu é como os judeus chamavam o maná. O que é o maná? Qual o seu sabor, a sua textura? O que significa essa palavra maná em hebraico? O que o dicionário vem trazer para nós? O que é isso? Mas primeiro a gente vai ler João 6:31, que diz o seguinte: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, amém, amém, Moisés não vos deu do pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Olha que lição interessante que Jesus dá. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o maná do céu. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é maravilhoso, né? Ele diz no versículo 31, ele afirma também no versículo 48 a 51, ele fala de novo, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E no versículo 48 ele diz de novo, no versículo 57, 58 ele diz de novo as mesmas coisas. No versículo 57, 58 ele diz: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem se alimenta de mim também viverá por mim. Este é o pão vivo que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. 3 vezes no mesmo texto, no versículo 31, no versículo 48 e no versículo 57. Jesus é incrível e a sua metodologia é certamente divina. Jesus ele entra onde o ser humano não imagina, né? Ele faz sempre o inverso. Vocês aqui no YouTube, falam pra mim se vocês estão me ouvindo bem, tudo bem com vocês? Deixa um oi aí pra mim. Gente, eu tô aqui, cheguei, agora tem 15 minutos que eu cheguei em casa, tá? Eu só peguei o laptop e sentei aqui. Eu fiz a aula ontem, preparei tudinho pra vocês antes de dormir. Então esses dias tem sido bem maravilhoso olhar para o Evangelho de João pelas lentes do Antigo Testamento. Nós vimos Jesus se revelando, se revelando de maneira profunda e com um público-alvo em mente. Ele sempre tinha um público-alvo, que era os próprios judeus. Jesus ele andava por Israel, nas terras da Galileia, nas terras de Jerusalém, passou por Samaria, como nós vemos. Ele fez milagres à beira do mar da Galileia, no mar da Galileia, ele andou sobre as águas, foi batizado no Jordão, tudo em Israel. O público-alvo dele era os judeus. Então, nesse texto, lá no início de João 6, esse é o contexto. Jesus se encontra pregando, falando, ensinando e chega uma multidão para ele e a multidão não quer ir embora. E a Bíblia diz que tem 5.000 homens de 20 anos acima, sem contar crianças e mulheres, aproximadamente 15.000 pessoas. A igreja que toda pessoa queria, né? 15.000 membros que não querem ir para casa, querem te ouvir. Aí de repente Jesus deixa chegar numa situação que as pessoas perguntam para ele: esse povo tá com fome e o que a gente vai fazer, Jesus? Esse povo tá faminto, o que a gente vai fazer por eles agora? Saíram no meio da multidão, achou um menino com 5 pães e 2 peixes, que daria só para o menino mesmo se alimentar. E ele pega, emprestado aqueles 5 pães de cevada, que é só aqueles filetinhos de pão, só a massinha do pão, né, sem fermento. 2 peixinhos, e a Bíblia diz peixinhos. E com uma criança que estava ali preparada para passar o dia ouvindo o mestre, as palavras do mestre certamente lhe davam esperança, pega o que ele tem e fala assim: espera aí que eu já volto. E Jesus então abençoa aquilo e começa a repartir para aquele povo que está ali ouvindo o que ele tem a dizer. E ele começa a repartir. Não sei se vocês repararam, toda vez que Jesus pega um pão, ele quebra o pão. Toda vez que Jesus pega um pão, ele reparte, ele quebra. Assim que funciona. Não tem como sermos usados por inteiro. Toda vez que Jesus precisar nos usar, ele vai quebrar alguma coisinha, é um orgulho,
alguma coisinha vai ser partida, né? Ele reparte, ele quebra para depois usar. Precisamos ser quebrados nas mãos do oleiro para que ele possa nos refazer da maneira certa. Aquele pão e aquele peixe partido vai para a mão dos discípulos, os discípulos repartem entre essa multidão aí de aproximadamente 15 mil pessoas. Jesus vê a multidão clamando por seu nome, porque eles viram milagre. Milagre são sinais para os incrédulos. No Instagram também. Milagres são sinais para incrédulos. A igreja de Cristo não precisa viver 24 horas clamando por milagre. Então Jesus faz o quê? Depois que aquela multidão é alimentada, está clamando ali o seu nome, ele se retira para o monte. Jesus se retira, sai dos holofotes da fama. Ali não era o seu lugar, com certeza. Não era o momento, e ele conhecia o motivo da procura daquele povo. Eles queriam mais pão, eles queriam milagre. Eles querem saciar suas necessidades, não querem deixar tudo para ouvir o mestre e obedecê-lo. Jesus, ele não está interessado em como nós produzimos. A paz do Senhor Jesus, pastor. Tratamos os nossos filhos, meu marido, como ele é tratado, como eu tenho dado atenção aos meus 2 filhos, como eu tenho servido. Hoje eu trabalhei um pouquinho, já comecei tarde, eu comecei meio-dia. Fui trabalhar, a americana conversou um pouquinho lá comigo, faltando 15 minutos, segunda vez que eu vejo ela na vida. Faltando 15 minutos para eu ir embora, ela falou assim: eu preciso sair, termine o seu serviço, quando você terminar, feche a porta. Fiquei sozinha na casa daquela mulher. Honre o seu nome, honre o nome do seu Deus. Eu fiz o que eu tinha que fazer, guardei as coisas e vim embora. Honre. Não criam que ele era o Messias, é bem claro em João capítulo 6, eles questionavam Jesus. Ele disse para Jesus: nós conhecemos seu pai e sua mãe, como você diz que é o Messias? Jesus os ensina sobre ser o Messias. Eu sou o Messias através do pão do céu. Já falei que esse povo aqui é judeu e o que eles conhecem de Bíblia não está no gibi. Eles têm o Antigo Testamento decorado e Jesus usa isso tudo. Vamos falar um pouquinho do que é o maná? O maná, o que é o maná? Jesus é o maná. Já dei aqui um background aqui. O que é o maná? O maná aparece a primeira vez em Êxodo, anota aí, Êxodo 16, 13 a 16. E pela manhã havia orvalho ao redor do acampamento, e quando o orvalho desceu, havia na face do deserto uma coisa fina, semelhante a um floco, fino como geada no chão. Então o povo de Israel viu e disse uns aos outros: o que é isso? Pois eles não sabiam o que era, pois é a primeira vez aqui em Êxodo 16 que o maná havia descido. E Moisés disse: é o pão que o Senhor vos deu para comer. Êxodo 16, 13 ao 16. O que é isso? O que é isso em hebraico é manhu. Daí vem a palavra maná. Maná se deriva dessa pergunta. O que é isso? Isso é a palavra maná em hebraico.
a coleta do maná estava ligada a vários milagres. Vários milagres. Só de falar em maná, tem várias coisas acontecendo aqui. Ele era coletado antes do nascer do sol, pois apesar da sua substância ser dura como uma semente, ela derretia ao sol. A quantidade coletada era exatamente alguns litros ali por pessoa, não podia ser muito e nem pouco, a medida certa, exata para cada um. Na manhã de sexta-feira, a Bíblia diz que as porções tinham que ser pegadas duplicadas, pois no sábado o maná não caía. Olha que interessante. O maná era para ser comido aquele dia, exceto... Deus é muito engraçado, né? Exceto na sexta. Na sexta você podia pegar porção dobrada. E se fosse deixado para a manhã seguinte, os outros dias seriam consumidos e criaria vermes. Mas na sexta-feira, para o sábado, ele ia ficar fresquinho. Isso é milagre, gente. É confiado que eu vou pegar hoje, vai durar para sábado. Segunda-feira eu pego só um. Gente, isso é um teste de fidelidade. Graça e paz, Cleide. Isso é um teste de fidelidade que vocês não têm noção. Confiar que eu vou pegar só aquele tantinho ali hoje, amanhã é outro dia. E ele continuou a descer esse maná diariamente, exceto sábado, mas a porção de sábado caía, tá? No sexto, dobrado. 40 anos. 40 anos enquanto os israelitas estiveram no deserto. Mas quando eles chegaram em Gilgal, atravessaram o Jordão junto com Josué, o maná parou de cair. O maná parou de cair. Josué 5, 10 a 12. Então se quiser anotar aí, o maná veio, Êxodo 16, 13 ao 16. Maná cessou, acabou aquele maná depois de 40 anos e uma longa jornada. Josué 5, 10 a 12. Para quem é um bom pregador, aqui já tem 10 mensagens, né, para você pregar. Josué 5 diz que eles fizeram a Páscoa, comeram do fruto da terra e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o fruto de Canaã. E os filhos de Israel não tiveram mais maná no mesmo ano que comeram dos frutos da terra de Canaã. Quanto tempo durou o milagre da insistência, da persistência, da fé, de buscar todo dia, antes do nascer do sol eu preciso buscar. Antes do nascer do sol eu preciso buscar, senão eu vou ficar sem alimento. Durou 14.600 dias, 40 anos. 2.080 semanas, 40 anos. 14.600 dias. Tem criança que já nasceu. Pastor Abraão, Deus abençoe. 14.600 dias comendo do pão do céu. É chamado nos Salmos de pão dos anjos, alimento do céu. E Jesus diz: eu sou o povo que comeu do maná no deserto, morreu. Eu sou o pão do céu verdadeiro que dá vida. E Jesus sempre desafia a fé daqueles que estavam tão arraigados na lei, tão presos na lei. E Jesus diz: eu sou superior a tudo isso. Quem comer aqui da minha carne... quando, irmã Luciana, que a gente come da carne e bebe do sangue? Na ceia do Senhor. Então o maná parou, o maná cessou. Ele veio, cumpriu o seu propósito, 40 anos e parou. E agora? Agora o que o povo de Israel vai fazer? Plantar e colher na terra prometida. Hora de
arregaçar as mangas. Às vezes nós queremos tanto algo, né? Queremos chegar na Terra Prometida. Eu quero... se eu tivesse aí nos Estados Unidos, irmã Luciana, eu estava feliz. Se eu tivesse o carro que o meu vizinho tem para passear com as crianças dele, eu estaria feliz. Se eu tivesse um marido abençoado, igual da irmã, ou para os irmãos aí, uma esposa abençoada, igual do fulano, eu seria feliz. Será? Será? Vai chegar a hora que Deus vai te colocar em certo lugar e cortar outros. Nós precisamos ser felizes com o que temos. No lugar que estamos, com a família que você escolheu e formou. E agora, o maná parou. Quão difícil olhar para os lados e perceber que Deus está mudando algumas coisas do lugar, né? O maná cessou, agora tem que plantar, tem que colher. É uma vida, colher dá trabalho. Plantar dá trabalho. Cultivar relacionamento, criar filho dá trabalho. Permanecer no serviço dá trabalho. Eu tenho a minha hortinha lá atrás, aqui no quintal, enquanto é verão, né? Daqui a pouco começa a descer neve. E sempre nos stories aqui do Instagram eu mostro essa hortinha aqui. E tem um pezinho de quiabo, alface, couve, tem um pezinho de pimenta, cebolinha, tem um pé de boldo, hortelã, tem jiló e tem tomate. É bem pequenininha, eu bolei tudo ali. Eu cuido da hortinha, eu tiro os matinhos, rego 1, 2, até 3 vezes no dia, quando tá muito quente, seco. Vejo ali se tem alguns bichinhos. Cuidar das coisas exige cuidado. Cuidar do próximo exige atenção. Olhe dos olhos dos seus filhos. Olhe nos olhos e pergunte: tá tudo bem? Aguinaldo, Deus abençoe, de Goiânia. Deus abençoe. Mensagem tá ok aí? Vocês têm alguma dúvida sobre o maná? Em Números capítulo 11 vai falar que o maná tinha sabor de mel, tá? Então, tem muita coisa sobre o maná. No livro Da Porta de Linha até a Nuvem de Glória eu falo bastante desse maná, tá bom? A paz, evangelista Fernando. Assim é a nossa vida. Chega uma hora que nós precisamos cuidar. Ivone, Deus abençoe. Nós precisamos olhar mais de perto. Cuidar com mais atenção. Jesus declara-se o maná. Esse é o nosso tema de hoje. Eu estou falando aqui lá atrás, o maná cessou. Parou. E Jesus diz: eu sou o maná. Eu sou o maná. Vou voltar lá para João 6. Quando Jesus se declara o maná do céu, o povo se recusa a acreditar e vai embora. Coisas que poucas pessoas fariam. Vão embora. E Jesus ainda olha para os discípulos e diz: vocês querem ir também? Glória para sempre ao Deus do céu, que nos dá o pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não se impressione daquele povo comeu maná 40 anos. Jesus já tem 2000 anos que está alimentando as multidões. Dê glória a Deus pelo que você tem agora. Não queira voltar ao legalismo. Não queira usar um quipá na cabeça, um pano santo, sagrado. Eu tô de boné aqui, que o meu cabelo tá todo atrapalhado, gente. Só por isso. Isso aqui não vai nos fazer mais santos ou menos santos. Entendam essas coisas.
eu usar aquele pano do judeu e orar balançando a minha cabeça. Não vai fazer a oração subir mais rápido ou mais devagar. Orar em hebraico não vai me fazer mudança nenhuma, sabe por quê? Glória a Deus, Ivone. O que nos sustenta todos os dias é o próprio Cristo. Juscelino, Deus abençoe. Entenda que o seu sustento é o próprio Cristo. Ele fala isso o tempo todo. E um livro tão simples como o Evangelho de João tem coisas tão profundas. O povo comeu maná 14 mil dias, 14.600 dias. Eu vos entrego a minha vida. Quem comer da minha carne vai se alimentar eternamente. Não é 14 mil dias, não. Eternamente. Pare de achar que se... Por que eu estou ensinando para vocês aqui teologia e hebraico? Por que, Luciana, que você fala do hebraico? Vocês nunca me viram dizer que o hebraico aqui vai exceder o seu nível de... Não! Vai fazer a sua mente entender a palavra de maneira mais profunda. Você vai ficar cada vez mais apaixonado com esse Deus e entender que nós não sabemos nada. Meu Deus, como não sabemos nada. Jesus pega aquela fama, aquele holofote da fama ali em João 6 e diz: olha, vocês querem ir embora também? Vocês vêm atrás de mim por causa de pão. Vocês querem ir embora também? Falou com os discípulos. Tome posicionamento de fé. Não busca o Senhor Jesus Cristo somente pelo milagre. Milagre é sinal para os incrédulos. Anote aí. Não busca o Senhor Jesus só por pão. É muito mesquinho o tanto que Ele fez por nós e nós dizermos assim: ah, Senhor, muito obrigado, eu amo o Senhor porque o Senhor... E aquela canção que todos nós cantamos há uns anos atrás: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus na minha vida. Precisamos tomar posicionamento de fé, fazer uma apologética aplicada, defender os nossos critérios. Não é não e sim é sim. Estava conversando hoje, bem cedinho, com a minha irmã mais velha. Nós somos 7. Eu estou aqui na última, minha irmã mais velha, então são 7. Começou com ela, terminou comigo. E ela me disse: Luciana, ela é esposa de pastor da Assembleia de Deus ainda. Luciana, nós duas não somos bem recebidos na família. Falei: por quê, Lute? Não, eles gostam de nós. Gostam da gente, Luciana. Mas eles não gostam quando nós começamos a denunciar. Quando nós começamos a falar: olha, eu não concordo com isso. Começa a falar mal de um e de outro. Eu digo: não, mas vamos sossegar. Ele não está nem aqui para se defender. Defenda sua fé, sua honra, sua moral. Sim é sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Vou resumir aqui um comentário de Don Smith para a gente já finalizar. Porque Jesus é o maná. E eu peguei um comentarista aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Don Smith diz que estômagos vazios e famintos tornaram as pessoas chorosas e queixosas. Anote aí. Estômagos vazios e famintos tornavam as pessoas lá no deserto chorosas e queixosas. Então este pão do céu veio como provisão de Deus para o povo habitando ainda, caminhando no deserto. Ponto. Tendo esse pensamento em mente, um povo faminto, uma provisão de Deus, tá? Então a gente vai lá para o pensamento de João 6, quando Jesus vem e alimenta o povo com pão. Pão ali multiplica também, né?
Ele multiplica ali pelas suas próprias mãos, olha como está bem conectada os textos, e alimenta uma multidão que acabou de ouvir ele. Então, assim como Israel rejeitou a provisão de Deus do maná lá no deserto, João 6 vai falar a mesma coisa. Vai falar a mesma coisa. Você sabe quantas pessoas caminhavam no deserto? Eu falo isso no meu livro. Anota no cantinho aí, ó. Quantas pessoas caminhavam no deserto? Não era 10 mil, não. Lá no Êxodo, indo para a Terra Prometida, é uma multidão de 2 milhões de pessoas. Que é isso, irmã Luciana? Uma estimativa de 2 milhões de pessoas mínimo. E agora pense nisso. Cada um pegava um vasinho. Um vasinho pela manhã, que a gente já falou que era um vasinho pela manhã, segunda a quinta, sexta-feira 2 vasinhos. Mas somando tudo vai dar 7 vasos, né? Era um gomer. Gomer é 6 litros. Boa noite, pastor Yara. Deus abençoe. 6 litros de maná deveriam ser coletados para cada pessoa. Quem é bom de matemática aí já faz. Uma faixa de 12 milhões de litros de maná. Que isso, irmã Luciana? Achei que o maná era só... Seriam necessários 10 trem, né? Sou mineira, mas tô falando de trem agora. trem, puxando aí no mínimo 30 vagões cheio de maná todo dia. 10 trens com 30 vagões cada um, todos os dias para o povo. Isso não é milagre, gente? Irmã Luciana, a senhora voltou para os Estados Unidos? Estou aqui, gente, de novo nos Estados Unidos. Daqui a pouco tem neve para nós. Aí não dá para gravar aqui fora, não. É o UAU mesmo. Nós não precisamos de hebraico, não. Nós precisamos de escavar muita coisa. Não é só fazer uma matemática que a gente já vai perceber que Deus é maravilhoso. Repartir um pãozinho ali. Um pãozinho. Para 15 mil pessoas. É pouco demais para Jesus. E ele diz, vocês acham que aquele povo comeu maná lá no deserto? Eu sou maior do que isso. Veja bem, Jesus diz, eu sou maior do que isso. Some aí 2 milhões de pessoas, 6 litros de maná cada um. 12 milhões de litros de maná, que é um pozinho que parece um coentro. Eles faziam pão assado, faziam pão na chapa, faziam bolo, faziam a farinhazinha dele. Dá para fazer várias coisas. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Tá lá. E no meu livro também eu falo bem detalhado sobre isso. Mas se você ler Números, Êxodo, Levítico, vai falar. E o povo reclamando disso. O povo reclamando. Mas veja bem. Jesus é maior do que isso. Multiplica agora soma mais. Esses 10 trens com 30 vagões. Cheio todo dia. Por 14.600 dias. Por 40 anos. Vocês podem ver que o tamanho disso, a empreita que isso gera, o que Jesus estava fazendo ali no deserto, não é só pra gente cantar musiquinha de criança, não, é tremendo demais. E as multidões ainda seguiam a Deus do deserto. Uma nuvem guiava o povo de dia e uma tocha de fogo de noite. Era milagre em cima de milagre. E as multidões então fizeram o mesmo aqui no texto de João. Elas seguiam Jesus. Jesus foi andando sobre as águas
E eles chegaram do outro lado e falaram: Jesus, a gente não viu o senhor entrando em barco nenhum, por que o senhor chegou aqui? Ah, Jesus é incrível. Ele queria ficar sozinho, subiu no monte. João 6 é incrível. Leia o Evangelho de João capítulo por capítulo, é incrível. Então, assim como eles precisavam de comida, os que estavam reunidos ali também passavam necessidade, precisavam de comida. Por isso Jesus multiplica aqueles pãezinhos que diante dessa grandeza é muito pouco. E Deus providencia o que era necessário no deserto. E Jesus também providencia, ainda sobra, né? Sobrou ali daqueles pães que Jesus alimenta aquela multidão. Jesus encontra aquelas pessoas do outro lado do mar e pergunta. E eles perguntam, né? O que você veio fazer aqui? Quando você veio aqui, Jesus? Que nós não estamos te achando. E aí, Jesus então vai sentar e explicar. Sabe o maná do céu lá? Eu sou maior do que isso. Esse povo sabia dessa quantidade que eu estou dizendo para vocês. Deus providenciou, guarda isso hoje no seu coração. Deus providenciou Cristo. Tudo de que nós sempre precisaremos é Cristo. Deus nos providenciou tudo. Providenciou Cristo. Não há milagre que Ele não possa fazer. Não há. Ele pode todas as coisas. Quem aí escutou aqui os números, quer ouvir de novo para anotar? Alguma dúvida sobre o maná, Jesus? Quarta-feira a gente vai falar: Jesus é a luz do mundo. Está se referindo a menorá? Deus é grande e maravilhoso. Com certeza, gente. Não precisamos de nada além de Cristo. Nada além, nada além. Põe um hino aí, um louvor aí. Adore. Ontem eu estava cantando um hino o tempo todo. Eu coloquei repetindo várias vezes aqui no meu celular. Deus é maravilhoso. Adore ao Senhor com tudo que tem. Eu compartilhei no Instagram algo bem curioso. Eu achei curioso que o ministrante falou: sabe o que Deus faz quando você está adorando? Sabe o que Deus faz? Ele falou que Deus coloca você no mute. Deus coloca no mute, por quê? Porque Deus quer ouvir aqui, ó, o cheiro suave. A nossa adoração é como um cheiro suave ao Senhor. Obrigado. Como sempre, Deus é bom. Assistam as outras aulas, tem 3 aulas, essa é a número 4. Já estamos na número 4. Nós vamos até a aula 9. Se Deus nos permitir. Nós vamos até a 9. Se inscreva no canal, compartilhe essas aulas, nos ajude, abençoa o nosso ministério. Muito material bom tem aqui no Instagram, no YouTube. Gostaria de saber se o rei Baraque comeu maná no deserto. Meu Deus, onde vocês encontram essas perguntas, gente? Nunca nem ouvi falar. Baraque? Ah, Baraque Balaão? Certa? Eu não sei. Boa pergunta, né? Se o maná caía lá, será que as nações vizinhas também se alimentavam do maná? Boa pergunta. Na glória saberemos a resposta. A não ser que tenha algum versículo ali escondidinho, aí vocês encontrarem, vocês me mostram. Deixa eu saber, conta pra mim. Mas eu nunca li a respeito, não vou dizer nem que sim, nem que não. Se vocês já ouviram falar sobre isso, quiserem comentar, pode comentar. Baraque comeu maná no deserto? Vou até pesquisar depois para saber se tem algum texto bíblico, se tem alguma tradição judaica ali
no Talmud, alguma coisa falando sobre isso, né? Pode ser que tenha. Mas alguma pergunta que não seja tão difícil assim de ser respondida? Perguntas mais fáceis. Sobre a aula 1, aula 2, aula 3. Eu sei que a aula 3 também gerou muitas questões, porque a aula 3 seria quase uma semana só na aula 3, né? A aula 3 foi demais, abençoada. A aula 1 a gente explicou 3 coisas também. A aula 2 também foi muito boa. Porque nós precisamos estudar cultura e contexto judaico do Antigo Testamento. Para quê? Alguém me responda aí. Para que estudar cultura e contexto judaico do Antigo Testamento? Deixar essa pergunta com vocês. Então nós temos Jesus é a luz do mundo. Ele está se referindo a menorá. Nós vamos saber na quarta-feira. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês não têm mais nenhuma dúvida, nenhuma questão. Digitem depressa aí que eu vou já são 6h45, 45 minutos de aula aqui para vocês. Agradecer também, tá? Agradecer a vocês que oraram. Eu falei para vocês que eu estava sentindo muitas dores. Falei quarta-feira, parece, ou sexta-feira, eu falei com vocês que eu estava sentindo muitas dores, tá? Impossibilitada de trabalhar e tal. Do nada não, mas assim, Shalom, Valdir. As dores sumiram. Não estou sentindo dor nenhuma pra dormir. Hoje eu consegui trabalhar um pouquinho. Trabalhei bem pouquinho. Trabalhei 5 horinhas só. Mas já estou bem. Eu sei que foi oração. Eu sei que foi oração de vocês. E eu quero agradecer. E eu vou ver como vai ficar. Tô até impressionada que sumiu as dores. Eu falei, vai, cadê as dores, né? Sumiu. E Deus é assim, né? Deus faz o que quer na hora que quer. Quando a gente entende o que é para ser feito, Jesus nos abençoa. Dia 28 eu tenho médico. Vamos ver o que ele diz, né? Se tá sarado ou precisa de alguns remédios ainda. Gente, a paz, não tem nenhuma pergunta, né? Terminei a aula. Não sei se vocês ouviram, mas eu vou deixar de novo aqui. O maná caiu por 14.600 dias. Anote aí, se você não pegou, faça essa matemática aí. E eles pegaram 6 litros de maná por dia, cada pessoa. Nós estamos falando de aproximadamente 2 milhões de pessoas, o que daria 12 milhões de litros de maná todos os dias. Todos os dias. Seriam 10 trens, cada um puxando 30 vagões cheios de maná todos os dias. Multiplique isso aí por 14.600 dias. Eu nem fiz a conta. Se vocês quiserem fazer, tá? 12 milhões por dia vezes 14.600. É uma quantidade enorme. Jesus é maior do que tudo isso. Fica a nossa dica. Deus que providenciou Cristo para nós, Ele é tudo que nós precisaremos. Tudo que nós precisaremos é Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Eu vou me despedir de vocês aqui no YouTube. Primeiro, Evangelista Fernando, obrigado pela aula. Obrigado por vocês estarem aqui aprendendo. Compartilhe tudo que vocês aprenderam aí, tá? Compartilhe.
compartilhe. Eu vou desligar aqui no YouTube primeiro. Tchau pra vocês, gente.